Pergunta número 1. Qual é o nome certo da série? Missão Impossível? Como pergunta. Missão Impossível? Como exclamação. Missão Impossível? Normal? Ou Missão, impossível? Resposta. Missão, impossível. Pergunta número 2. Quem escreveu o Corcunda de Notre Dame? Simone de Beauvoir, Victor Hugo, Marcel Proust ou Albert Camus? Resposta. Victor Hugo, também autor de Os Miseráveis e outras obras clássicas. Era francês e viveu no século XIX. Pergunta número 3. A palavra vintage refere-se a algo usado, algo de bom gosto, algo antigo e clássico ou algo brega, cafona? Resposta. Refere-se a algo antigo e clássico, estilo que remete aos anos 20, 30, 40, 50 e 60. A palavra se aplica a vestuário, calçado, mobiliário e peça decorativa. Pergunta número 4. Soltar pandorga no sul do Brasil significa pular sela, empinar pipa, pular corda ou pular amarelinha. Resposta. Empinar pipa. Atualmente a expressão está em desuso, mas gaúchos mais antigos sabem o que é soltar pandorga. Pergunta número 5. No Brasil colônia, a derrama era um imposto, uma execução, uma emissão de dinheiro ou uma ação de banir pessoas? Resposta. Era um imposto. Esse dispositivo fiscal conhecido por derrama era o imposto que o povo tinha que pagar caso a arrecadação do imposto sobre o ouro extraído, que era 20%, não atingisse os 1.500 quilos anuais. Pergunta número 6. Por que chamamos a fruta mamão desta forma? Opção 1. Porque cabe na mão. Opção 2. Porque é o nome científico. Opção 3. A palavra é de origem indígena. Opção 4. É o aumentativo de mama. Resposta. É o aumentativo de mama. Papaya é o seu nome científico. Por achar seu formato parecido com o seio da mulher, os portugueses o chamaram de mamão, que é o aumentativo de mama. Pergunta número 7. Qual foi a causa principal da Guerra dos Emboabas? Exploração de ouro, disputa territorial, guerra religiosa ou nenhuma das três opções? Pergunta número 8.
O poeta Pablo Neruda era natural do Uruguai, do Chile, da Colômbia ou da Venezuela? Resposta: ele era natural do Chile. Foi um dos mais importantes poetas de língua castelhana do século XX. Morreu em 1973, aos 69 anos. Pergunta número 9. A palavra modem, que é um dispositivo eletrônico, é originária do nome do inventor, da junção de duas palavras, é originária da palavra modo ou da palavra moderno? Resposta: é originária da junção de duas palavras, mod de modulador e dem de demodulador. Pergunta número 10. Qual destas madeiras é preferida pelos cupins? Jacarandá, embuia, eucalipto ou cerejeira? Resposta: eucalipto. Além do eucalipto, também o pinus, porque são madeiras mais moles. Pergunta número 11. A cidade de Pompeia foi destruída pelo vulcão Vesúvio, Etna, Krakatoa ou Stromboli? Resposta: Vesúvio. A catástrofe em Pompeia aconteceu em 79 d.C., quando a cidade se recuperava de um terremoto ocorrido 17 anos antes. Outras cidades também foram atingidas, tais como Herculano, Oplontis e Estábia. Pergunta número 12. Em que ano a Rússia declarou guerra à Ucrânia? 2019, 2020, 2021 ou 2022? Resposta: 2022. Foi no dia 24 de fevereiro. Portanto, neste ano de 2025, a guerra completará 3 anos. Pergunta número 13. F. Scott Fitzgerald tornou-se famoso como atleta, escritor, político ou pianista? Resposta: escritor. Escritor norte-americano, autor do famoso romance O Grande Gatsby. Pergunta número 14. Em que cidade norte-americana fica o Lincoln Memorial? Washington, D.C., Chicago, San Francisco ou Seattle? Resposta: Washington, D.C. É uma estátua de quase 6 metros de altura, esculpida em mármore branco. Pergunta número 15. De quantos estados é composta a região centro-oeste do Brasil? 2, 3, 4 ou 5? Resposta: 3. Goiás, Mato Grosso,
e Mato Grosso do Sul. O Distrito Federal, onde fica a capital, Brasília, também faz parte dessa região. Pergunta número 16. Segundo a lenda, quem foi o primeiro rei de Roma? Rômulo, Remo, Augusto ou Vespasiano? Resposta: Rômulo. A lenda conta que após serem salvos de morrerem afogados no rio Tibre, Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba. Ainda segundo a lenda, Rômulo matou seu irmão Remo para se tornar rei. Pergunta número 17. Leucócitos são também chamados de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou plaquetas? Resposta: glóbulos brancos. Os leucócitos defendem o corpo contra infecções e substâncias estranhas. Pergunta número 18. Qual é o primeiro nome do fundador da Ferrari? Piero, Máximo, Enzo ou Eurico? Resposta: Enzo. A Ferrari foi fundada em 1939. Pergunta número 19. Numismática é a coleção de moedas, de selos, de quadros ou de objetos antigos? Resposta: é a coleção de moedas. A coleção de selos é filatelia, de quadros é pinacoteca ou galeria e de objetos antigos é antiquário. Pergunta número 20. De quantos deputados é composta a Câmara Federal? 543, 533, 523 ou 513? Resposta: 513. São eleitos proporcionalmente à população de cada estado.